Relatos misteriosos da viúva e seu filho doente te mudaram após a chegada do milionário. O sol queimava ferozmente no sertão nordestino, como se o céu estivesse desaboando em chamas. Clara Oliveira caminhava desalentada, arrastando os pés na poeira, com o coração pesado e a mente turvada por memórias amargas. A seca era implacável e as lembranças de um casamento abusivo a perseguiam como sombras. A cada passo, ela olhava para seu filho, Té, cujo olhar doente mostrava a luta diária contra a fraqueza que parecia se agarrar a ele. O menino, com apenas 5 anos, já carregava o fardo de tantas angústias. Ela se lembrava das promessas de tempos melhores, sempre feitas por um homem que, em vez disso, trouxera apenas dor. A solidão era um eco constante em sua vida, e em um dia particularmente desolador, quando a esperança escapava por entre seus dedos como a areia quente do deserto em que viviam, Clara tomou uma decisão drástica. Desviou-se da estrada principal, a caminho da Fazenda Bom Retiro, um lugar que há muito tempo tinha sido deixado de lado. Foi então que Rafael Nogueira apareceu. Um homem forte, de olhar penetrante, que emanava uma aura misteriosa. Ele se aproximou de Clara. Como um salvador em meio ao desespero, sua proposta de abrigo parecia insonho. Atrás da aparência austera, Rafael escondia suas próprias cicatrizes. A conexão entre eles era imediata, como se um magnetismo inexplicável os unisse. Enquanto Clara começava a restaurar a fazenda, a vida parecia dar uma guinada. Mas a paz estava prestes a ser destroçada. A poderosa família Cavalcante, um nome a temer na região, como Clara em sua sociedade. Rumores se espalhavam como fogo em palha seca. Olhares reprovadores a seguiam onde quer que fosse, e palavras sussurradas nas esquinas queimavam como facas afiadas. A angústia do momento era palpável. Clara sentia o desespero se apertar em seu peito. A reputação, construída em anos de luta e sacrifícios, estava em jogo. E quando a situação parecia se agudizar, Fernanda, uma jovem jornalista cheia de coragem, cruzou o caminho de Clara. Movida pela busca de justiça, ela estava disposta a desvendar os segredos obscuros na família Cavalcante. Com seu apoio, Clara encontrou uma nova fonte de força. A tensão subia enquanto o julgamento se aproximava. O peso das expectativas era quase físico, como se a terra sob seus pés estivesse prestes a desmoronar. Clara olhava para Té, sentindo mó na garganta. Será que ela conseguiria proteger o filho amado? E o que realmente pensava Rafael sobre tudo isso? O passado o perseguia como um fantasma. E Clara não sabia se poderia confiar nele. As perguntas a assombravam. A vida estava repleta de respostas difíceis. E agora, tudo pendia na balança. Com cada passo, Clara se sentia mais pronta para enfrentar o que viesse. Mas a incerteza de como tudo acabaria a deixava em um estado de vigilância constante. O futuro parecia nebuloso, mas a esperança ainda piscava, como uma estrela solitária no céu escuro do sertão. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara olhou para Té, seu pequeno se apoiando em suas pernas. O julgamento estava próximo e a pressão aumentava a cada dia. Era como se a terra sob seus pés estivesse se movendo. Mas, naquele momento, algo estalou no ar. Um grito cortou a tarde ensolarada, trazendo uma sensação gelada que atravessou sua espinha. Todos na fazenda estavam reunidos e os murmúrios começaram a crescer. Rafael estava parado na entrada do celeiro, seu rosto pálido. Ele olhava diretamente para um ponto atrás de Clara e seus olhos estavam arregalados. Um arrepio percorreu o corpo dela. O que teria acontecido? Clara seguiu seu olhar e seu coração despencou. No chão, uma figura estava caída e um grupo de pessoas, incluindo a família Cavalcante, se aglomerava em volta. O cheiro de medo e intriga sufocava. É um dos Cavalcante, alguém gritou. A confusão estourou. Clara não entendia. Como poderia? Era Miguel, o filho mais novo dos Cavalcante, conhecido por sua arrogância. Mas ali ele estava deitado, o rosto empalidecido e os olhos semicerrados. Ajoelhou-se ao lado dele, sem poder acreditar do que via. — O que aconteceu? Perguntou, o pânico moldando suas palavras. As pessoas começaram a enturrar para se aproximar, e os olhares se voltaram para Clara, como se ela pudesse responder. — Ele estava aqui com Rafael, disse uma mulher, dedos trêmulos ao apontar para Rafael. Ele saiu correndo e agora isso! Os murmúrios cresceram, como um mar revolto. Clara olhou para Rafael. Ele estava enrijecido, os músculos tensos, a expressão se contorcendo em dor e medo. O passado de Rafael, tão misterioso, parecia pesá-lo agora. Rafael, Clara começou, mas não sabia o que dizer. O que estava acontecendo? Ele desviou o olhar, como se tentasse esconder um segredo que pesava mais que a terra em seus pés. Por que estava ali tão próximo de Miguel? O que mais ela não sabia sobre ele? — Vá embora, Clara! Gritou um dos Cavalcante, um homem forte e tempestuoso. — Você trouxe isso pra cá! Sua presença amaldiçoou nossa família. A hostilidade era palpável. Clara se sentiu encolher. Olhares atrevidos a cercavam, enquanto as palavras cortantes rasgavam a confiança que ela tentara construir. Té começou a chorar, e Clara se abaixou para consolá-lo, mas sua cabeça girava. Miguel começou a tremer, e os gritos de socorro ecoaram. Algo dentro dela se agarrou à esperança, mesmo no meio de tanta dor. E quando ela olhou para Rafael novamente, o que viu em seu olhar era puro desespero. Ele avançou, mas parou. Eu juro que não sabia que ele ia. Que ia o quê? A palavra saiu como um sussurro furioso. A fúria tomou Clara de assalto, mas a sede de respostas então se transformou em medo. A multidão a cercava, silenciosa, aguardando sua resposta. Rafael começou a balbuciar, mas o que ele disse não saiu claro. Aquela confusão nos olhos dele importava? De repente, a verdade parecia mais distante. E se ele tivesse algo a ver com o que aconteceu? Antes que o pensamento se fixasse, um clarão de luz ofuscou o céu. Um carro se aproximou. Todos se viraram. E então a cena tomou um rumo inesperado. O veículo parou. E uma figura saiu rapidamente. Uma mulher. Clara não conseguia ver claramente, mas pelo jeito que a figura caminhava, havia autoridade ali. Ela parecia familiar. — Clara, tô aqui para te salvar! A voz dela soou, e Clara sentiu o mundo congelar. Era Natália, sua irmã desaparecida há anos,
dada como morta na seca. Ela tinha voltado, e com ela, segredos que poderiam mudar tudo. E naquele instante, Clara entendeu que a vida nunca seria a mesma. Cada verdade revelada poderia destruir ou salvar. Cada passo a levava mais para o abismo. O que Natália traria consigo e o que Rafael realmente escondia. As perguntas ecoavam, e com elas a urgência se intensificava. A roda da vida estava girando de um jeito que Clara nunca previra. Clara estava paralisada. O tempo pareceu congelar quando Natália, a irmã que todos acreditavam morta, apareceu na fazenda. Os murmúrios na multidão a envolviam, como se um grande peso tivesse caído sobre seus ombros. O que estava acontecendo? Ela piscou os olhos, tentando processar a realidade diante dela. Clara, estou aqui para te salvar! A voz de Natália era um misto de emoção e urgência. Clara sentiu seu coração acelerar. Era um milagre! Natália tinha desaparecido na seca há anos, e sempre havia um vazio em seu peito por causa disso. Mas ao mesmo tempo, uma pergunta bem na sua garganta. Por que agora? A multidão se abriu. Os olhares se tornaram pesados e desconfiados. Era como se um grande espetáculo estivesse prestes a acontecer e todos quisessem ver a revelação. Clara deu um passo na direção da irmã, seu coração batendo forte. Natália, onde você esteve? O que aconteceu? Você está bem? Natália respirou fundo e um gelado silêncio caiu sobre todos. Eu fui forçada a me afastar. Tive que me esconder. As palavras saíram entrecortadas e Clara percebeu o tremor nos lábios da irmã. E Miguel? Ele não é o que você pensa. Um novo murmúrio brotou da multidão, como se um eco de uma bomba prestes a estourar. Miguel, o filho arrogante da família Cavalcante, agora deitado no chão. Não era apenas uma vítima. Natália continuou. Ele esteve envolvido com coisas perigosas. Eu me envolvi para me proteger. E a verdade é que Rafael também está no meio disso. O ar ficou denso. Clara olhou para Rafael, que estava mais distante. A expressão dele era um turbilhão de emoções. Ela nunca imaginou que havia mais entre ele e Miguel. Clara balançou a cabeça, tentando afastar a confusão. O que você quer dizer? O que Rafael tem a ver com isso? Ele sabia, Clara. Miguel estava à procura de algo e Rafael, ele estava do lado errado. Natália exclamou, os olhos brilhando de desespero e sinceridade. Eu não consegui contar antes. Eu não sabia que ele estava aqui, até agora. E Miguel, ele não ficou só na arrogância. Ele era o líder de uma trama que ia muito mais fundo. Clara olhou novamente para Rafael, buscando uma resposta nos olhos dele. Mas ele desviou o olhar, como um homem que foi pego pela própria sombra. O que mais ele escondia? O que era verdade realmente? Como ela poderia confiar nele agora? Fiquem todos longe! Gritou um membro da família Cavalcante, sua voz cortando a tensão como uma faca. É melhor você se afastar, Clara. Eles vão trazer a nossa destruição. O clima estava em ebulição e até Té sentiu medo no ar, sua pequena mão segurando forte a perna da mãe. Meu Deus, Natália, então isso tudo é por causa de Miguel? Clara questionou, os pensamentos girando. Ela viu o pânico nos olhos da irmã. Viu o peso de segredos perigosos em cada palavra. É mais do que isso, Clara. Eu tenho algo que pertence a ele. Algo que ele queria a qualquer custo. Não é só um acidente. Isso foi planejado. Natália disse, o rosto pálido e as mãos trêmulas. Um silêncio mortal prevaleceu. No fundo,
Clara sabia que Natália havia trazido uma verdade que não estava preparada para ouvir. E nesse instante, a realidade começou a desmoronar ao seu redor. Confiança em Rafael, o sonho de um novo começo na Fazenda Bom Retiro, tudo parecia desmoronar. E em meio a todo aquele caos, um novo grito cortou o silêncio abruptamente. O corpo de Miguel começou a tremer violentamente. Clara e Natália se entreolharam. A tensão entre elas era palpável. O que estava acontecendo? O que poderia ser tão horrendo que ainda não tinham percebido? A vida estava prestes a se transformar radicalmente e tudo o que restava era dúvida. Natália estava de volta e com ela toda uma teia de segredos e mentiras. Os olhares de reprovação e medo da multidão caíam sobre ela. Ela podia sentir o peso do mundo em seus ombros, a certeza de que tudo estava prestes a mudar. Natália estava paralisada. A irmã que todos acreditavam morta apareceu na fazenda. Os murmúrios na multidão a envolviam, como se um grande peso tivesse caído sobre seus ombros. O que é que estava acontecendo? Ela piscou os olhos, tentando processar a realidade diante dela. Clara, estou aqui para te salvar! A voz de Natália era um misto de emoção e urgência. Clara sentiu seu coração acelerar. Era um milagre. Natália tinha desaparecido na seca há anos e sempre havia um vazio em seu peito por causa disso. Mas ao mesmo tempo, uma pergunta bem na sua garganta. Por que agora? A multidão se abriu. Os olhares se tornaram pesados e desconfiados. Era como se um grande espetáculo estivesse prestes a acontecer e todos quisessem ver a revelação. Clara deu um passo na direção da irmã, seu coração batendo forte. Natália, onde você esteve? O que aconteceu? Você está bem? Natália respirou fundo e um gelado silêncio caiu sobre todos. Eu fui forçada a me afastar. Tive que me esconder. As palavras saíram entrecortadas e Clara percebeu o tremor nos lábios da irmã. E Miguel, ele não é o que você pensa. Um novo murmúrio brotou da multidão, como se um eco de uma bomba prestes a estourar. Miguel, o filho arrogante da família Cavalcante, agora deitado no chão, não era apenas uma vítima. Natália continuou. Ele esteve envolvido com coisas perigosas. Eu me envolvi para me proteger. E a verdade é que Rafael também está no meio disso. O ar ficou denso. Clara olhou para Rafael. Que estava mais distante, a expressão dele era um turbilhão de emoções. Ela nunca imaginou que havia mais entre ele e Miguel. Clara balançou a cabeça, tentando afastar a confusão. O que você quer dizer? O que Rafael tem a ver com isso? Ele sabia, Clara. Miguel estava à procura de algo e Rafael, ele estava do lado errado. Natália exclamou, os olhos brilhando de desespero e sinceridade. Eu não consegui contar antes. Eu não sabia que ele estava aqui, até agora. E Miguel, ele não ficou só na arrogância. Ele era o líder de uma trama que ia muito mais fundo. Clara olhou novamente para Rafael, buscando uma resposta nos olhos dele. Mas ele desviou o olhar, como um homem que foi pego pela própria sombra. O que mais ele escondia? O que era verdade realmente? Como ela poderia confiar nele agora? Fiquem todos longe! Gritou um membro da família Cavalcante, sua voz cortando a tensão como uma faca. É melhor você se afastar, Clara. Eles vão trazer a nossa destruição. O clima estava em ebulição e até Té sentiu o medo no ar, sua pequena mão segurando forte a perna da mãe. Meu Deus, Natália, então isso tudo é por causa de Miguel? Clara questionou, os pensamentos girando. Ela viu pânico nos olhos da irmã, viu o peso de segredos perigosos em cada palavra.
É mais do que isso. Clara, eu tenho algo que pertence a ele. Algo que ele queria a qualquer custo. Não é só um acidente. Isso foi planejado, Natália disse, o rosto pálido e as mãos trêmulas. Um silêncio mortal prevaleceu. No fundo, Clara sabia que Natália havia trazido uma verdade que não estava preparada para ouvir. E nesse instante, a realidade começou a desmoronar ao seu redor. A confiança em Rafael, o sonho de um novo começo na fazenda Bom Retiro. Tudo parecia desmoronar. E em meio a todo aquele caos, um novo grito cortou o silêncio abruptamente. O corpo de Miguel começou a tremer violentamente. Clara e Natália se entreolharam. A tensão entre elas era palpável. O que estava acontecendo? O que poderia ser tão horrendo que ainda não tinham percebido? Miguel começou a se convulsionar. As pessoas ao redor recuaram, horrorizadas. Clara estava paralisada, mas algo a puxava para frente, e ela gritou: "Alguém, ajudem!" Mas ninguém se movia, encarando o que parecia uma cena de pesadelo. Natália então deu um passo em direção a Miguel, seus lábios pálidos, mais determinado. "Não, Natália, não!" Clara tentou impedir, mas a irmã já havia se agachado perto do corpo de Miguel. "Espera, eu posso!" Natália começou, e a intenção nas palavras dela fez o coração de Clara. O que ela ia fazer? Então, um brilho prateado saiu do bolso da jaqueta de Natália. Um colar que estava desaparecido há anos. Clara reconheceu imediatamente. Era um símbolo da antiga família, um artefato raro que se perdeu entre os rumores de bruxaria e contos da região. O talismã que ainda guardava os segredos dos poderosos Cavalcante, perdido na poeira do tempo. "O que você tem aí?" O membro da família Cavalcante perguntou, sua voz cheia de ódio. "Fui eu quem o encontrou." "Eu precisava me proteger", Natália gritou, o talismã cintilando nas mãos dela. E o que antes parecia uma história de mudança, agora tomou um tom sobrenatural e sombrio. A multidão se dividiu entre medo e fascínio, e Clara podia sentir que a narrativa que ela pensava entender mudaria para sempre. E no auge desse turbilhão de revelações, Miguel parou de tremer. Seus olhos se abriram lentamente, revelando um olhar vazio, como se algo ou alguém tivesse mudado dentro dele. "Vocês não deveriam estar aqui. A verdade vem a galope." Aqueles últimos murmúrios ecoaram na mente de Clara e uma onda de frio invade seus ossos. O que seria verdade, afinal? E o que agora estava prestes a se desenrolar? A vida que conhecia estava se desfazendo diante de seus olhos, e a escuridão da verdade estava apenas começando a se revelar. Miguel começou a tremer violentamente, e a multidão recuou, horrorizada. Os rostos eram uma mistura de medo e curiosidade, como se todos estivessem paralisados, incapazes de desviar o olhar do que estava se desenrolando. Clara sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? O que poderia ser tão horrendo que ainda não tinham percebido? Natália, com o colar entre as mãos, parecia hipnotizada. "Miguel, escute-me! Precisamos resolver isso." Sua voz soava estranha, como se não fosse só um apelo, mas uma ordem. A tensão no ar era densa, como um pesadelo prestes a se concretizar. Então, num momento que ficou gravado na memória de todos, Miguel parou de tremer. Seus olhos se abriram lentamente, revelando um olhar vazio, como se a vida tivesse sido sugada dele. Clara sentiu uma onda de nauseante, uma sensação gelada subindo pela espinha. O que estava acontecendo? Por que ninguém movia um músculo? A respiração estava suspensa e o silêncio era ensurdecedor.
Vocês não deveriam estar aqui. Miguel, agora em um sussurro rouco, olhou para Natália. Um brilho estranho refletido em seu olhar. A verdade veio a galope. Suas palavras pareciam carregar um peso que ressoava nas mentes da multidão. Natália, ainda agachada, pressionou o talismã contra o peito dele. Miguel, nós precisamos! Você precisa acordar! Lembre-se de quem você é! A cena era surreal. Clara começou a sentir um medo profundo, uma sensação de que tudo que ela conhecia estava prestes a mudar. Mas foi então que Miguel sorriu, um sorriso assustador que fez a pele de Clara arrepiar. Vocês são tão inocentes! Não percebem que está tudo interligado? Que vocês vieram para mim? Ele se levantou com uma rapidez assombrosa, olhos brilhando como uma presa que havia encontrado a sua caça. Natália não fez isso por você. Ela fez por si mesma. Miguel continuou, cada palavra batendo no peito de Clara como um soco. E Rafael, Rafael, você achou que poderia escapar? O que você escondeu de todos esses anos? A multidão se agitou. Olhares de descrença e raiva trocados entre eles. Clara conseguia processar o que Miguel estava dizendo. As peças começaram a se encaixar, mas de uma maneira dolorosa e distorcida. Rafael estava do lado errado, mas agora tudo parecia um jogo de xadrez elaborado com vidas em perigo e segredos desenterrados. Ele é mais do que um simples trabalhador, Clara. Miguel riu, a voz ecoando. Rafael cá estava em busca de poder. E vai conseguir isso. Ele fez um pacto. A menção de um pacto foi como um grito ensurdecedor que ressoou no silêncio. As palavras de Miguel aumentaram a tensão. Clara olhou para Rafael, que agora tinha um olhar de desespero e, ao mesmo tempo, uma frieza que ela nunca tinha visto antes. Rafael, o que ele quer dizer? O nó na garganta de Clara crescia. O homem por trás do qual ela tinha se escondido e encontrado abrigo agora se revelava como parte de uma trama obscura. Eu juro, Clara, não é verdade. Rafael implorou. Sua voz era uma mistura de medo e determinação. Mas a incredulidade na expressão de Clara dizia tudo. A realidade estava desmoronando diante dela. Eu fui enganado, ele desesperou. Mas Miguel interrompeu com uma risada. Enganado? Ou você sempre soube? O passado nunca desaparece. Ele é a sombra que você carrega. Miguel se aproximou e a tensão no ar se intensificou, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. E quando tudo parecia que poderia ficar sob controle, uma explosão súbita interrompeu a cena. Um barulho ensurdecedor ecoou pela fazenda Bom Retiro, fazendo a multidão gritar e recuar. A terra tremeu sob os pés de Clara, e o som de algo quebrando encheu o ar. Clara olhou horrorizada, enquanto uma nuvem de poeira subia à frente dela. Miguel! Natália gritou. Mas seu olhar já estava fixo no horizonte, onde uma figura se destacava. Um novo personagem ou um novo problema? O coração de Clara disparava. O que mais poderia ser revelado em meio a toda essa confusão? E com isso, o futuro que ela tentaria reconstruir estava se desvanecendo, como areia entre os dedos. O que mais estava prestes a ser desenterrado? O peso das revelações estava apenas começando, quando a explosão estourou. Clara sentiu a terra tremer sob seus pés, como se o próprio chão estivesse contestando a realidade que conhecia. Um grito cortou o ar, e ela percebeu que não era apenas o barulho da explosão. Havia algo mais, algo que fazia o espaço ao redor parecer partindo-se em dois. Miguel, ainda de pé, virou-se abruptamente e o olhar nos seus olhos era um misto de terror e determinação.
É isso que vocês queriam? Ele gritou, sua voz cheia de raiva e dor. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O corpo dele começou a convulsionar novamente. Clara olhou para Natália, que estava paralisada, o colar ainda em mãos, e o medo era visível em seu rosto. Por que ela não estava mais fazendo nada? Por que não tentava salvar Miguel agora? A multidão estava envolta em pânico. Algumas pessoas corriam. Outras olhavam horrorizadas, incapazes de entender o que significava aquele momento. E, de repente, Miguel deu um passo à frente e apoiou as mãos no chão, como se estivesse tentando empurrar algo que estava prestes a emergir da terra seca. Eu não sou o que vocês pensam, ele gritou, e nesse momento as palavras foram como lâminas afiadas. Clara sentiu o coração acelerar. O que ele estava tentando dizer? E por que estava se comportando assim? Miguel, por favor, o que você quer dizer? Clara clamou, sua voz firme, mas cheia de anseio. Era sua última chance de salvar a situação, de entender tudo. Eles precisavam de respostas. Então, com um movimento rápido, Miguel levantou o olhar, e seus olhos pareciam alterar-se, como se algo sombrio tivesse tomado conta dele. Deixem-me! Ele gaguejou. A voz agora parecia menos humana, mais como um eco de algo de outro mundo. Deixem-me, e a verdade será revelada. No momento seguinte, um brilho intenso surgiu. Do chão, onde ele estava se apoiando, Clara cerrou os olhos, cegada pela luz ofuscante. A multidão recuou, mas ela se manteve ali, atenta, porque algo dentro dela teimava de curiosidade. O que era aquilo? E por que a atmosfera pulsava com essa energia? Natália, em um ímpeto, finalmente se moveu. Pare! Você não pode fazer isto, Miguel! Não assim! Ela havia percebido a gravidade do que estava acontecendo. O colar reluzia mais forte nas suas mãos, como se quisesse se unir àquela luz que emanava dele. O brilho então se transformou em uma imagem vívida, uma cena se desenhando como uma pintura viva diante deles. Clara e os demais podiam ver uma mulher de cabelos longos e negros, vestindo um vestido antigo, plantando a semente de algo. A imagem mostrava um lar, alegria e riso. Mas logo isso desmoronava em uma luta terrível. Clara sentiu um aperto no peito. A mulher na visão parecia tão conhecida. Quem é ela? Alguém na multidão sussurrou. E a pergunta reverberou na cabeça de Clara. Então Miguel olhou para ela novamente. E entre a convulsão e os gritos, suas palavras cortaram o silêncio. Ela é a razão para tudo isso. Uma pausa sufocante. Ela é a mãe que vocês perderam. E ela não está morta! Ela está aqui! E vocês todos! Vocês só precisam compreender! Um choque percorreu a multidão. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Sua mente girava a 1000 por hora. A mãe? Seria possível? E Rafael, que estava calado até aquele momento. Agora só olhava para Miguel. A expressão dele era uma mistura de medo e reconhecimento. Aquilo não era apenas uma revelação. Era uma bomba que poderia destruir tudo. Não, não pode ser, Rafael murmurou, quase sem fôlego, e a verdade parecia rastejar sobre eles, trazendo em seu encalço aquilo que todos temiam. A luz que emanava de Miguel começou a falhar, como se sua energia estivesse se esgotando. E no último instante, antes que tudo escurecesse e um silêncio mortal tomasse conta, as palavras de Miguel ecoaram na mente de Clara. A verdade veio a galope. E assim, enquanto a luz se apagou e a identidade de cada um começava a se desfazer, as perguntas começaram a crescer na mente de Clara.
O que estava realmente acontecendo? Quem era aquela mulher? E como tudo isso se entrelaçava nas vidas deles? O abismo diante dela era profundo e o futuro parecia incerto. Uma nova revelação estava prestes a mudar para sempre o curso de suas vidas, deixando Clara em um mar de dúvidas e um frio na barriga como jamais sentira antes. Miguel estava paralisado e a luz ao seu redor começava a se apagar, deixando apenas um eco do que havia sido. Clara olhou para Natália e algo no ar estava mudando. Antes que pudessem processar toda a tensão, uma sirene cortou o silêncio, ecoando pelo vale como um lamento distante. O som fez um frio correr por sua espinha. Clara! Gritou Rafael, quebrando o estado catatônico que envolvia a multidão. Ele se curvou, as feições contorcidas pela preocupação. Precisamos sair, agora! Mas Clara não conseguia desviar o olhar de Miguel. Ele parecia apreensivo, como se uma tempestade estivesse se formando em seus olhos. O que você quer dizer? Clara questionou. Sua voz trêmula. Qual é a verdade que vem a galope? Miguel girou a cabeça para Rafael, e algo na sua expressão mudou. Você não pode ignorar, Rafael. Tudo isso é um jogo, e você é uma peça. Ou melhor, você está aqui para... O que Miguel estava prestes a dizer foi interrompido. Uma outra figura emergiu da poeira levantada pela explosão anterior. Era uma mulher, vestida de preto, avançando em direção a eles, com um olhar determinado. Clara não a reconheceu, mas a aura dela pertencia. Alto tempo, como se saísse diretamente de um pesadelo. Parem tudo! A mulher gritou, com uma voz firme que ressoava como um trovão. A multidão vacilou, o reconhecimento e o horror se espalhando em sussurros. Quem é você? Natália perguntou, confusa e apreensiva. Sou eu quem traz as respostas que faltam. A mulher estava ofegante, mas não pelo cansaço. Havia um poder em sua presença que parecia intimidar até os mais valentes. Miguel, você tem que entender. Não é o que você pensa. E você, Clara, se apertar o botão que não deve, todo o tempo que você perdeu poderá ser o tempo que sobrará. Todos a encararam e o ar ficou pesado. O sorriso de Miguel se desfez e ele começou a recuar. Os olhos arregalados. Você não deveria estar aqui, Ana. O acordo, Cale-se, Ana cortou. E sua voz era como uma lamparina a iluminar os segredos da escuridão. Você não tem ideia do que esse lugar esconde. E você, Rafael, precisamos falar. A verdade não é apenas sobre seu passado, mas um legado. E o que você fará dele? A multidão foi tomada por murmúrios. E os rostos ao redor pareciam ter se endurecido. Rafael pareceu não ter ar para respirar, enquanto Clara olhava entre cada um deles, tentando unir a confusão em sua mente, mas não havia respostas que fizessem sentido. Legado? Rafael repetiu, o medo estampado em sua voz. Como assim? Que tipo de legado? Uma herança de dor, desespero e um pacto que pode condenar a todos vocês. Ana explicou, apontando para o chão vibrante sob os pés de Miguel. A não ser que isso tudo acabe agora. O colar é a chave. E Miguel, ele não é quem você pensa. A mãe que todos acreditaram ter morrido, ela está viva. E o poder dela está mais próximo do que você imagina. As palavras dela brotaram como uma correnteza, varrendo o que restava da sanidade em Clara. O eco da revelação reverberou, deixando todos perplexos. O que não apenas havia transformado Miguel, mas o que isso significava para suas vidas. Muito mais em jogo.
E nesse instante, um novo grito cortou a cena, uma explosão de dor no olhar de Miguel, que agora se contorcia no chão. O que estava acontecendo com ele? A luz que tinha enfraquecido começou a brilhar novamente, mas não era uma luz comum. Era como se algo mais estivesse despertando. Alguma força que ninguém poderia prever. Stop! Miguel gritou com a voz distorcida. Eu não quero mais isso! Antes que Clara pudesse se mover, algo estourou de dentro da escuridão. Um redemoinho de energia e luz. E então, um segundo Miguel apareceu, igual ao primeiro, mas com uma fúria ainda mais ominosa brilhando em seus olhos. Era como se dois mundos colidissem, e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. A verdade está prestes a se revelar, o novo Miguel declarou, e o horror tomou conta. Clara recuou, o desespero no peito subindo como uma onda. Como poderia haver dois? O que tinha causado essa duplicidade? No fundo, ela percebeu que tudo o que acreditava estava em risco. Um jogo perigoso estava em andamento, e agora a conta parecia a todos. O que significava para eles? A linha entre o bem e o mal estava se desvanecendo. Quem eram realmente aqueles que ela considerava amigos? E quando a poeira assentasse, quem ainda estaria ali? Miguel estava paralisado, e a luz ao seu redor começava a se apagar, deixando apenas um eco do que havia sido. Clara olhou para Natália, e algo no ar estava mudando. Antes que pudessem processar toda a tensão, uma sirene cortou o silêncio, ecoando pelo vale como um lamento distante. O som fez um frio correr por sua espinha. Clara! Gritou. Rafael! Quebrando o estado catatônico que envolvia a multidão. Ele se curvou, as feições contorcidas pela preocupação. Precisamos sair, agora! Mas Clara não conseguia desviar o olhar de Miguel. Ele parecia apreensivo, como se uma tempestade estivesse se formando em seus olhos. O que você quer dizer? Clara questionou, sua voz trêmula. Qual é a verdade que vem a galope? Miguel girou a cabeça para Rafael, e algo na sua expressão mudou. Você não pode ignorar, Rafael. Tudo isso é um jogo, e você é uma peça. Ou melhor, você está aqui para... O que Miguel estava prestes a dizer foi interrompido. Uma outra figura emergiu da poeira levantada pela explosão anterior. Era uma mulher, vestida de preto, avançando em direção a eles com um olhar determinado. Clara não a reconheceu, mas a aura dela pertencia a outro tempo, como se saísse diretamente de um pesadelo. Parem tudo! A mulher gritou, com uma voz firme que ressoava como um trovão. A multidão vacilou, o reconhecimento e o horror se espalhando em sussurros. Eu sou Ana e não estou aqui apenas para trazer respostas. Estou aqui para acabar com esta maldição. Quem é você? Natália perguntou, confusa e apreensiva. Sou eu quem traz as respostas que faltam. A mulher estava ofegante, mas não pelo cansaço. Havia um poder em sua presença que parecia intimidar até os mais valentes. Miguel, você tem que entender. Não é o que você pensa. E você, Clara, se apertar o botão que não deve, todo o tempo que você perdeu poderá ser o tempo que sobrará. A multidão foi tomada por murmúrios e os rostos ao redor pareciam ter se endurecido. Rafael pareceu não ter ar para respirar, enquanto Clara olhava entre cada um deles, tentando unir a confusão em sua mente. Mas não havia respostas que fizessem sentido. Legado? Rafael repetiu, sentibado em sua voz. Como assim? Que tipo de legado? Uma herança de dor, desespero e um pacto que pode condenar a todos vocês. Ana explicou.
apontando para o chão vibrante sob os pés de Miguel. A não ser que isso tudo acabe agora. O colar é a chave. E Miguel não é quem você pensa. A mãe que todos acreditaram ter morrido, ela está viva e o poder dela está mais próximo do que você imagina. As palavras dela brotaram como uma correnteza, varrendo o que restava da sanidade em Clara. O eco da revelação reverberou, deixando todos perplexos. O que não apenas havia transformado Miguel, mas o que isso significava para suas vidas? Havia muito mais em jogo. Ela está viva? Clara sussurrou, um nó se formando em sua garganta. Ela mal podia acreditar no que estava ouvindo. Um alvoroço de murmúrios explodiu entre a multidão, cada um tentando entender aquela bomba que caiu sobre eles. Miguel, visivelmente agitado, olhou para Ana e então para Clara. Ana avançou um passo. Sua expressão era um misto de compaixão e firmeza. A verdade é que ela foi mantida longe. E vocês dois? Ela apontou para Miguel e Rafael. Vocês são mais ligados do que imaginam. A escolha de cada um deles determinará o futuro de todos. Rafael balançou a cabeça, confuso. O que você quer dizer com isso? O que eu tenho a ver com tudo isso? Em um impulso, Clara gritou. Diga a verdade, Rafael. Você sabia sobre a mãe de Miguel? O que sabe sobre esse tal pacto? Sua voz ecoou com uma força que a surpreendeu. O medo começou a se misturar à coragem. E todos os olhares se voltaram para ele. O silêncio tomou conta, até que Rafael finalmente desabafou. Eu não sabia, Sarai. Ela não aparecia há anos. O que você quer que eu diga? O pacto que fiz foi para proteger vocês, para proteger a mim. Antes que Clara pudesse responder, Miguel soltou um grito diabólico. Você estava me traindo, Rafael. Você e seus malditos segredos. E então tudo aconteceu em um piscar de olhos. Miguel, contorcendo-se de dor, começou a se transformar. O outro Miguel, aquele que surgiu, tomou forma ombrosa e grotesca. Era um reflexo do primeiro. Mas mais ameaçador. Clara sentiu um nó na garganta. Não! O que você está fazendo? Gritou Clara, assustada. E então o mundo à sua volta começou a girar. A figura sombria avançou em direção a Rafael. E o espaço entre eles explodiu em energia. Em um movimento, Clara tentou impedir, mas a escuridão envolveu Rafael. E um grito profundo e agonizante ecoou. Ana, percebendo o que estava prestes a acontecer, pulou para a frente e puxou Miguel pelo braço. Pare! Se você quiser que a sua mãe viva, você precisa parar com essa loucura. E então, no momento mais crítico, as palavras de Ana penetraram no caos, como luz em um dia escuro. Clara percebeu que a batalha que se desenrolava não era apenas física. Havia algo mais profundo em jogo. Algo que ligava todos eles em um ciclo eterno de dor e redenção. De repente, na confusão, Rafael caiu de joelhos e os segredos que guardava começaram a surgir. As vozes da multidão se misturaram em um murmúrio coletivo de horrorizados. Clara olhou ao redor e percebeu que cada lágrima e grito era um eco do passado que não poderia ser esquecido. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo, e no centro disso tudo, a mãe de Miguel. A figura sombria olhou para Clara com um olhar sedutor e ameaçador. Você não pode escapar da verdade. E assim, a vida de Clara nunca mais seria a mesma. O que mais precisaria ser revelado? As consequências estavam apenas começando. E o que seria no final poderia piorar ainda mais. Miguel estava paralisado e a luz ao seu redor começava a se apagar, deixando apenas um eco do que havia sido. Clara olhou para Natália
e algo no ar estava mudando. Antes que pudessem processar toda a atenção, uma sirene cortou o silêncio, ecoando pelo vale como um lamento distante. O som fez um frio correr por sua espinha. Clara! Gritou Rafael, quebrando o estado catatônico que envolvia a multidão. Ele se curvou, as feições contorcidas pela preocupação. Precisamos sair, agora! Mas Clara não conseguia desviar o olhar de Miguel. Ele parecia apreensivo, como se uma tempestade estivesse se formando em seus olhos. O que você quer dizer? Clara questionou, sua voz trêmula. Qual é a verdade que vem a galope? Miguel girou a cabeça para Rafael e algo na sua expressão mudou. Você não pode ignorar, Rafael. Tudo isso é um jogo e você é uma peça. Ou melhor, você está aqui para... O que Miguel estava prestes a dizer foi interrompido. Uma outra figura emergiu da poeira levantada pela explosão anterior. Era uma mulher, vestida de preto, avançando em direção a eles com um olhar determinado. Clara não a reconheceu, mas a aura dela pertencia a outro tempo, como se saísse diretamente de um pesadelo. Não, não agora! Miguel gritou, sua voz cheia de pânico. Retire-se! Você não pode estar aqui! A mulher aumentou o passo e o brilho nos olhos dela era intenso. Sou eu quem traz a verdade que todos vocês buscam! A multidão vacilou e o reconhecimento e o horror se espalharam em sussurros. Quem é você? Natália perguntou, confusa e apreensiva. Meu nome é Helena. Sou a real mãe de Miguel. Sua voz era forte, quase reverberando nas paredes. Do celeiro, Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que ela estava dizendo? Miguel não poderia ser filho dela. Miguel se afastou, balançando a cabeça, seus olhos arregalados. Não! Você está morta! Eu vi sua morte! Helena olhou fixamente para ele, um sorriso triste, embargando os lábios. A verdade é mais complexa do que você imagina. Eu me escondi porque sabia que havia um plano maior. Um plano que envolve você, Rafael. Todos gasparam. Rafael, que observava em silêncio, sentiu o peso das palavras. Eu? O que você sabe sobre mim? Ele perguntou, o nervosismo estourando em cada palavra. Foi você quem me traiu, Rafael. Você já sabia. Eu deixei o talismã em suas mãos, a chave para todos esses mistérios. Mas você estava cego pelo poder. Helena declarou, seus olhos ardendo com uma determinação feroz. Rafael hesitou, a respiração pesada. Não poderia. Na verdade, eu não sabia. O pacto que fiz não era para machucar ninguém, era para preservar. Os murmúrios aumentaram. Clara sentiu um nó na garganta. A verdade agora estava se desenrolando como um novelo intocado. Mas antes que pudesse processar, Miguel começou a convulsionar novamente. Não! Não posso! Ele gritou com uma força que fez o chão tremer. Então, de repente, uma luz ofuscante surgiu, preenchendo o espaço. Miguel caiu de joelhos, a transformação se intensificando. Mas todos os presentes perceberam algo ainda mais insano. No instante seguinte, uma nova figura, uma versão jovem e forte de Miguel, emergiu do brilho como um espectro. E isso fez o coração de Clara parar por um instante. Vocês não deveriam estar aqui. A verdade está flutuando entre nós. O novo Miguel, com um olhar cheio de poder e sabedoria, mostrou um sorriso sutil que não existia no rosto do seu eu anterior. A escolha de cada um determinará não apenas o nosso futuro, mas o destino de todos. Clara se encarou com Natália. Um paz de desespero nas mãos de ambas. Tudo estava mudando tão rápido.
Elas estavam apenas começando a entender, e agora a realidade parecia estar em pedaços. E então, com uma última explosão de luz, a verdade parecia próximo de ser revelada. A multidão conteve os gritos, bloqueando a própria respiração. Porque, no fundo, Clara estava prestes a descobrir que tudo o que pensava saber estava abaixo da superfície. E que o preço que pagariam por isso poderia ser mais alto que jamais imaginaram. Miguel estava paralisado, e a luz ao seu redor começou a diminuir, como uma chama lutando contra o vento. Clara sentiu um tumulto dentro dela. Desespero misturado com esperança. "Não se deixe levar por essa escuridão!" ela gritou, sua voz ecoando no ar carregado de tensão. Natália estava ao lado, com o colar brilhando em sua mão. Como uma última esperança, Helena, a mulher vestida de preto, tinha um olhar intenso. "Miguel, isso não é o fim!" Ela se aproximou, seu tom firme. "Você pode quebrar o ciclo, mas precisa se unir a nós." A multidão observava, sussurros se espalhando como fogo. Em palha seca, Clara sentiu a pressão de todos os olhos. O peso da decisão estava agora sobre Miguel. "Mas como?" ele perguntou, a voz tremendo. "Não sei se sou forte o suficiente." Uma onda de dor passou por ele, e Clara viu a luta interna refletida em seu rosto. Miguel não era apenas um menino arrogante. Ele tinha uma batalha épica dentro. Ele poderia mudar tudo. Rafael deu um passo à frente, sua voz baixa, mas cheia de determinação. "Nós estamos aqui para você, Miguel. Vamos enfrentar isso juntos!" Havia algo na forma como ele falou, uma conexão genuína. A amizade que germinara entre eles nos últimos dias começou a florescer. Clara sentiu um pouco de esperança surgir em seu peito, como uma luz tênue, no escuro. "Mãe!" Miguel gritou, e o som ressoou com uma intensidade rá. "Se você está aqui, me ajude." Um silêncio mortal se instalou, como se o mundo estivesse esperando. Foi então que a luz começou a brilhar novamente. Helena olhou para o filho, um sorriso leve se desenhando em seus lábios. "Você sempre foi mais do que imagina, Miguel. Tudo o que precisamos é de fé e união." A energia no ar parecia mudar, como se o próprio universo estivesse cooperando. Em um momento de clímax, o brilho resplandecente envolveu Miguel, e aos poucos as sombras começaram a se dissipar. Ele se levantou, uma corrente elétrica pulsando ao redor dele. A ameaça sombria começou a se desvanecer, e a luz ficou tão intensa que a multidão não pôde evitar de fechar os olhos. Quando finalmente abriram, Miguel estava de pé, mais forte e confiante. Clara respirou aliviada, sentindo que o peso do mundo estava sendo tirado de seus ombros. A escuridão não tinha vencido, e ao olhar para Natália, viu que a irmã também sorria. Um sorriso que ressoava a esperança. "Obrigado todos vocês", Miguel disse a voz forte. "Vamos seguir em frente, juntos." A cada palavra, a confiança dele crescia. A multidão explodiu em aplausos, alívio e alegria substituindo o medo. Miguel agora não era apenas um garoto perdido. Ele era um símbolo de resistência. Mas havia um calor estranho no ar. Clara percebeu que a verdadeira batalha não era apenas contra as sombras externas, mas também dentro delas mesmas. "Não podemos parar aqui", ela disse, olhando em volta. "Precisamos fazer isso por aqueles que não estão aqui. A luta ainda não acabou." O olhar de Miguel se tornou cúmplice, e juntos eles criaram um plano. Clara
Natália, Miguel e Rafael decidiram que iriam desvendar os mistérios que assolavam suas vidas, que tinham os mantido separados. Estava claro que a verdade, com todas as suas nuances, era a única arma que tinham. E assim, enquanto adentravam a fazenda com novas esperanças e um plano em mente, Clara sentiu um baque dentro dela. Uma mistura de medo e determinação. O que viriam a descobrir? Que segredos estavam por trás daquela família tão poderosa? Havia um novo caminho diante deles. Agora, a batalha pela verdade realmente começava. E Clara percebeu que essa nova jornada tinha o potencial de transformar cada um deles para sempre. Mas um questionamento pairava no ar. Quem realmente eram aqueles que já haviam perdido? E antes de encerrar, quero fazer um apelo a você que chegou até aqui. Este é o momento de apoiar o nosso trabalho. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso agora, porque só os verdadeiros fãs entendem a importância de estar aqui.